Então hoje, bom dia pessoal, bom dia para quem eu não falei, para quem não ouviu o meu bom dia. Hoje então vamos falar sobre quem ensina e quem aprende à distância. E na parte prática nós vamos terminar as funcionalidades que nós não conseguimos ver na última aula, beleza? Então quem ensina e quem aprende à distância, né? E aí eu vou começar, né, basicamente com uma historinha, né? Então, em algum lugar, né, em algum curso de EAD, né, pode ter acontecido isso, né, que nós vamos retratar aqui. Né? Eu peguei, é um objeto de aprendizagem, né, que está disponível pela Universidade Federal de Santa Maria, né, e a Fiocruz. Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí, é um quadrinho, né, que fala lá dessa moça bonita, né, que entrou em um curso EAD lá. Finalmente, o curso que eu tanto esperei começou, né? Estamos em 7 pessoas do meu município e todos muito motivados para o início das aulas. Queremos aprender muito, né? Então, ela, mais 7 pessoas do município dela, mas tinha muito mais pessoas de outras regiões, né? Muito bem. No primeiro encontro presencial, conhecemos a equipe do colegiado gestor, orientadores de aprendizagem e tutores. Nessa época, né, existia ainda encontros presenciais, né? Brincadeiras à parte, né? Isso aí, se Deus quiser, vai voltar, né? Mas nessa concepção, então, o que acontecia? Mesmo o curso sendo, né, à distância, neste modelo criado, né, a primeira interação acontecia presencialmente. É muito comum, né, acontecer isso, né, principalmente em instituições de ensino. Em cursos, vamos falar assim, no ambiente corporativo, quando o curso é interno, muitas vezes acontece também. Então, por exemplo, né, se abre inscrições, as pessoas se inscrevem e elas são chamadas, por exemplo, para uma palestra inicial que vai detalhar, vai mostrar o ambiente, como que acontecem as interações, vai apresentar ali todo o pessoal que vai estar envolvido com o treinamento e assim por diante. Isso acontece tanto no ambiente empresarial quanto no ambiente, vamos falar assim, acadêmico, né? Então, isso que ela está falando aqui, geralmente acontece, né? Não em 100%. Quando o curso é 100% online, isso, por exemplo, não acontece. O que pode acontecer é uma palestra inicial, também online, né? Mostrando ali todos os recursos, tá? E aí, ficamos, eu e meus colegas, sem entender algumas coisas, né? Quem vai ser meu professor neste curso? O tutor faz o quê, né? Quantas são as aulas, né? Então, muitas vezes, né, num curso que quebra aquela sequência lógica que nós estamos acostumados, né? Então, aqui, por exemplo, nós estamos acostumados e nós estamos, vamos falar assim, nós fizemos a modelagem, né, de um curso presencial no curso aqui, agora mediado apenas pela tecnologia. Mas nós temos ainda horário de começo e fim das aulas, né? Bom dia, Anny, bom dia. Nós temos começo e fim das aulas. É como se nós estivéssemos lá na sala de aula, apenas a gente está fazendo isso das nossas casas, não é isso? Estamos numa forma síncrona, ou seja, uma série de coisas que retratam aquele modelo presencial, certo? Em cursos à distância, geralmente isso não existe. Por quê?
não existe essa sincronicidade. Apenas alguns encontros e esporádicos, né, são feitos no modelo síncrono. A grande maioria das interações acontece no modelo assíncrono, que nós vimos isso em aulas passadas, né? E aí, nesse caso, né, como existe essa assincronicidade, a maioria dos conteúdos já está lá preparada, né? Você vai ter, então, um rol de uma sequência, né, de elementos de estudo. Então, fica muito, assim, complicado, né, de uma pessoa que está entrando neste momento nesse tipo de curso, né, saber quem é o professor efetivamente, porque uma coisa é o professor que vai preparar o curso, existe ali uma pessoa que vai interagir mais intensamente, que muitas instituições vão chamar essa pessoa de tutor ou mediador, né? E aí também, quando vai ser as aulas? Porque efetivamente as aulas em ambientes EAD, elas estão disponíveis, né? E você interage no momento que vocês querem, né? Ou seja, tem condições. E esse é um dos grandes recursos e potenciais da educação à distância. Então, a pessoa vai interagir quando ela, é lógico que efetivamente nós até indicamos, né, que ela se dedique ali uma certa quantidade de horas por semana, mas isso não é obrigatoriedade. Se ela quiser maratonar, uma vez por mês ali, todos os conteúdos, né, então fica a critério da pessoa, né, a forma como efetivamente ela vai interagir com o conteúdo. Ressalvo aqui, logicamente, vai depender do estilo, do modelo adotado pela instituição de ensino. E aí, né, ela fala ainda outras coisas que são muito específicas, né, no ambiente acadêmico, como, por exemplo, o projeto político-pedagógico, né, que isso aqui geralmente é projeto pedagógico de curso político, aqui ele sai um pouco de voga, né, depois da década de 80, 90, né, até 80, 90 existia essa concepção de política, né, pública, no sentido de que o projeto pedagógico também deveria seguir isso. Agora, mas é projeto pedagógico que segue aí uma linha de formação didática para aquele profissional ou aquela profissão que se destina. E aí tem mais metodologias ativas de aprendizagem, né? O que a aprendizagem é sentada no aluno, coisas assim que são mais para o ambiente acadêmico. E aí, finalizando esse objeto de aprendizagem aqui, né? E que nós, alunos, né, vamos ficar explicando as coisas pelo computador, né? Ou seja, essa concepção de estudantes, né, mais ativos, então os estudantes têm que, então, tomar as rédeas do processo de aprendizagem e aí, consequentemente, né, eles vão ter que, de uma certa forma, transmitir aquilo que efetivamente eles estão aprendendo para a gente verificar, nós professores, etc., verificarmos se efetivamente está acontecendo, né, o processo de aprendizagem, né? E aí ela termina, não estou entendendo nada, né? Ou seja, isso é muito comum e eu trouxe essa historinha, esse objeto de aprendizagem aqui, para a gente começar a nossa discussão da aula de hoje, que trata, então, sobre quem ensina e quem aprende à distância. Então, nessa pequena, vamos falar assim, introdução, né, nós vimos que existem, né, diversos papéis. E aí tem lá os estudantes, tem muitas vezes também se fala, né, que são alunos, né? Eu não gosto muito do termo aluno, porque aluno remete àquela pessoa sem luz. Não sei se vocês já pararam, né, para pensar, ou se alguém já falou isso para vocês, que aluno, né, vem do latim, a de negação, sem,
e lunus de lumens, né? Que significa luz. Então, a negação, luz, sem luz. Então, os alunos são aquelas pessoas sem aquela luz, né? E aí vem o professor para iluminar, né, a vida, a carreira, o processo de aprendizagem. Eu não gosto muito disso, né, porque todos nós temos luzes aí, né? Todos nós somos iluminados, né, por algum tipo de conhecimento, por um saber, por uma trajetória de vida. Por isso eu gosto mais da palavra estudante, né? Então, você, naquele momento, assumiu o papel de estudante, né? Muitas vezes, a gente assume vários papéis, né? Ou de gestores, né? De professores, em algum momento da nossa vida e até mesmo simultaneamente. Eu, por exemplo, estou estudando e ao mesmo tempo estou sendo aqui professor, já assumi também muitos cargos de gestão, então a gente vai concomitantemente, né, fazendo todos esses papéis aí, às vezes simultaneamente. Muito bem. Então, esses são os principais papéis no ambiente de aprendizagem, né? Estudantes, gestores, professores, tutores. E aí, eventualmente, né, nós temos os orientadores de aprendizagem, que vão também contribuir para, né, o processo de ensino-aprendizagem. Então, orientadores de aprendizagem, tutores e mediadores, né, basicamente nós temos ali as mesmas, vamos falar assim, os papéis são iguais, só muda o nome, tá? De instituição para instituição. A ideia aqui é sempre a mesma, eles auxiliarem, né, os estudantes no processo de ensino-aprendizagem e, eventualmente, né, auxiliarem também os professores neste processo. Então, se vocês pensarem em um curso EAD, nós temos ali, né, então, pensando aqui nessa imagem, né, que nós colocamos aqui, né? Então, vamos imaginar o seguinte, geralmente, né, num curso EAD, nós temos aqui dezenas, centenas, às vezes milhares de estudantes interagindo no ambiente. Muito bem. Se vocês pensarem, né, em uma determinada instituição de ensino, em uma organização, vai haver ali 1, 2 professores que vão preparar, né, geralmente, eles são os responsáveis pela preparação do material, né, didático. O MD aqui, né, material didático, ele vai ser preparado pelos professores. E esse material didático aqui, né, a gente vai ver, ele tem aqui muitas e muitas formas e muitos conteúdos. Então, são as videoaulas, são basicamente os livros textos, né, os exercícios, a sequência de atividade, páginas ou objetos de aprendizagem, né, e assim sucessivamente, né, uma infinidade de coisas aqui que podem ser criados. Então, quem vai criar isso, geralmente, é o professor. Então, o material didático, quem vai elaborar será o professor. Geralmente, a esse professor aqui, ó, vai ter ligado, né, uma equipe, né, de criação, né? Então, aqui nós teremos aqui web designers, né? Então, web designers para preparar aquele conteúdo, ilustradores, né, que vão fazer determinadas ilustrações, desenhos, né, necessários, e uma série de outras pessoas aqui, né, designers, e aí vai. Uma série de pessoas
que vão contribuir, né, principalmente em termos operacionais, para pegar, né, essas, vamos falar assim, ideias, né? Então aqui, ó, o professor geralmente tem muitas ideias, né? Então aqui uma lâmpada, né? O professor aqui tem uma série de ideias e geralmente não é o professor que vai concretizar isso, né? Muitas vezes ele prepara o texto, né? Faz alguns esboços e assim por diante. Mas aí quem vai pegar essas ideias aqui e colocar no formato, né, digital serão, né, basicamente essas pessoas que fazem parte do que a gente chama de equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar aqui é que vai, então, fazer toda essa elaboração. Se você não tem, né, uma equipe, né, multidisciplinar que envolvida no processo, aí esse professor aqui, né, vai então se envolver também na construção de todo o processo. Tá joia? Muito bem. Mas aí, né, ele é só uma, às vezes duas pessoas envolvidas aí. Para ele dar, depois que ele cria todo esse conteúdo, publica, etc., para ele dar o suporte, né, aos estudantes, pode ser que fique complicado, né, para uma só pessoa fazer. Então, o que se faz? Cria-se, né? Então, a gente está falando aqui de, às vezes, centenas, milhares, né, de estudantes. Então, o que se faz, né? Então, o professor que criou é um para todo mundo. Mas aí eu pego aqui, ó, e divido, né, esses estudantes aqui em turmas, né, lá dentro do ambiente didático, né, no ambiente virtual. Então, eu tenho lá a turma 1, turma 2, e aqui então são as várias turmas, né, vamos falar assim, ou equipes, sim, tem vários nomes aqui, depende do modelo a ser seguido, tá? E aí, para cada uma dessas turmas aqui, dependendo do tipo de curso, né, isso aqui pode ter de 10, né, vamos falar assim, a cada turma, tá? A 1.000 alunos. Depende muito do conteúdo, da forma como eu vou trabalhar esse conteúdo, né? Um número, né, sei lá, que as instituições geralmente adotam, né, é de 20 a 30 estudantes por turma, né? Então, de 20 a 30 estudantes mediados por um mesmo tutor. Então, a cada uma dessas turmas aqui, ó, eu vou ter um tutor, né, fazendo o processo de mediação. E aí não vai ser o mesmo, tá? Então, para cada turma, eu terei, então, um tutor fazendo este processo de mediação. Então, nós teremos, então, vários tutores envolvidos aqui no processo, auxiliando, né? Então, esse tutor vai estar em contato muito frequente aqui com os professores, né? Com o professor ou os professores dessa disciplina, auxiliando, né, os estudantes no percurso pedagógico que foi trabalhado por esses professores aqui, tá? Então, geralmente, este modelo, esse tripé aqui, acontece nas principais instituições de ensino, e esse modelo aqui, ó, ele muitas vezes é replicado para dentro das organizações. Então, dentro das organizações, que vão também fazer a educação corporativa e assim por diante, você tem lá, então, ao invés de estudante, você vai ter quem? O funcionário, né? Ao invés de um professor, né, efetivamente, você pode até ter o professor, você vai ter lá o instrutor, né?
o grande instrutor, né? Ou especialista, geralmente é um especialista na área, instrutor ou especialista. E os tutores, né, vão ser aqueles que vão tentar auxiliar, né, o processo aqui. Então, são os auxiliares e tantos outros nomes que existem hoje no ambiente corporativo. Então, esse tripé, ele também vai, e há também aqui de anjos, né? Também tem os anjos que vão auxiliar, tem muitos nomes, tá? Então aqui, geralmente, esse tripé existe. A mesma forma, né? Temos lá, né, aqueles que vão fazer o atendimento, dão um suporte, então aqui também tem a parte de suporte, né? Atendimento, secretaria, suporte ao ambiente, às questões administrativas e assim por diante. Geralmente, este setor aqui de atendimento, secretaria, suporte, está dentro, né, das empresas, dentro do setor de RH, né, geralmente, ou dentro do setor de TI, né, das empresas, tá? E também no ambiente acadêmico, né, você tem lá o suporte dentro do setor de TI. E toda a parte de atendimento, etc., né, dentro do setor de RH e dentro das instituições de ensino, geralmente acontece dentro da secretaria e a parte de atendimento aos estudantes como um todo, tá? E eu tenho também, né, os gestores, né, que vão ser geralmente, no caso de uma instituição de ensino, né, são lá os coordenadores e basicamente os diretores dentro de uma instituição de ensino. E dentro, né, de uma empresa, estrutura organizacional, você tem lá os gerentes, né, sei lá, coordenadores também, diretores, ou seja, você tem várias, tem uma pirâmide também aqui, com uma estrutura também aqui hierárquica, e geralmente tem lá gestores, e às vezes um gestor específico para o processo de educação corporativa, né? Então tem lá o gerente de educação corporativa, né? O coordenador de educação corporativa, alguma coisa assim, tá? Então essa é geralmente uma estrutura, né, que temos aí dentro de um ambiente grande. Às vezes, né, quando a pequena empresa está se lançando aí, geralmente todas essas tarefas aqui, né, de interação com os estudantes, então, todas essas tarefas aqui, ó, é realizada por uma única pessoa, né? Uma única pessoa aqui, ou às vezes uma ou duas pessoas vão fazer todo esse processo de interação, né? Então, por que nós escolhemos fazer um trabalho aí em grupo, né, com vocês? Para que vocês pudessem, né, ter esses vários papéis, né, geralmente, então, dentro de um ambiente organizacional, então, a gente recomenda, né, que o grupo de vocês tenham pelo menos esses papéis aqui, né, para justamente vocês conseguirem fazer, né, esses processos, essas interações, fazer essa divisão de papéis internamente no ambiente. Mas se vocês não têm lá pelo menos 4, né, pessoas, não tem problema nenhum, tá? Então vocês sabem, né, que vocês vão ter que assumir vários papéis no processo de ensino-aprendizagem, né, ao longo, né, do processo, não só de desenvolvimento do curso, mas também depois no processo de gestão desse ambiente, desse curso. Tá joia? Então aqui é só para tentar mostrar para vocês, né, todas essas interações que podem existir, todos esses papéis que podem existir. E até esse ponto, né? Então eu falei esses itens aqui de cima, tá? Até aqui. Alguma dúvida, pessoal?
Não, professor, tranquilo. Tá tranquilo, Anny? Por enquanto, tranquilo, professor. Beleza, então. Joinha, obrigado, viu? Então, vou fazer da Anny a palavra de todos, hein? Ninguém se pronunciou, então todos estão concordando com a Anny aí, que está tudo bem entendido. Muito bem. No final da aula a gente faz uma avaliação, então, e aí a gente tira todas as dúvidas. Metodologia, aprendizagem centrada no estudante, aprendizagem colaborativa, participação ativa. O que é esse monte de como é que é? Termos aqui, né? Esses aqui são termos na área, são termos técnicos na área de ensino, né? Ou seja, na área de educação. Então, metodologia, né, tem a ver com o método, né? Logia, estudo do método, ou seja, a forma, né, como eu vou apresentar um determinado conteúdo, então, para esse estudante. Então, o professor, ele tem uma ideia, né, e aí essa ideia aqui, ela tem que ser, então, alinhada, né, tem que ser lá traduzida, né, numa sequência didática. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, uma sequência didática de vários elementos, vários conteúdos, né, até se chegar, por exemplo, a um objetivo final aqui, né, geralmente tem aqui, bem no finalzinho aqui, né, bem no finalzinho aqui, um processo aqui de avaliação, né, avaliação, processo de avaliação, que vai então mensurar, né, se todos os objetivos pedagógicos, né, foram cumpridos. E aí a gente entende os objetivos pedagógicos como sendo, então, habilidades, competências que vão, então, ser, de uma certa forma, transmitidas, né, e incorporadas pelos estudantes ao longo de um processo. E aí, para acontecer isso, né, eu tenho que ver uma coisa que vai complementar uma outra, que vai complementar uma outra, ou seja, eu tenho que ter uma sequência, a gente chama isso aqui, né, de sequência didática, ou, né, uma trilha de aprendizagem. Também a gente chama isso aqui de trilha de aprendizagem. Quanto termo técnico, né? Mas essa trilha de aprendizagem, né, geralmente vocês vão encontrar aí muito frequentemente no ambiente corporativo, né, nesses treinamentos, etc. Esse é o jargão que efetivamente a gente encontra para essa sequência didática aqui de objetos de aprendizagem que vocês, então, vão ter que elaborar. Então, dado um determinado conteúdo, dado um determinado habilidade, competência que vocês, né, vão, então, tentar transmitir, né, fazer com que o seu estudante desenvolva, né, ao longo desse processo, você vai pensar assim, ó, bom, como é que eu aprendo isso? Primeiro eu tenho que saber isso, depois eu tenho que saber isso, depois eu tenho que praticar isso, depois eu tenho que fazer aquilo e assim por diante, né? Vocês vão ter que elaborar, então, essa sequência didática para daí, então, construir, né, os objetos de aprendizagem. E, geralmente, né, em grandes instituições, o professor fala assim, olha, eu tenho que fazer isso, né, nessa sequência, e aí eu tenho um profissional aqui na equipe multidisciplinar, né, conhecido como DI, né, o designer instrucional, ou seja, é aquele responsável pelo desenho da instrução. A gente já vai retornar, a gente já falou sobre isso na aula passada, tá? Mas vamos retomar esse conceito. Então, esse designer instrucional aqui, é ele que vai, então, ter, né, basicamente,
uma experiência, principalmente na área de educação e na área de formação, na área de psicologia da educação, e ele vai entender, né, como que se dá os processos, né, de ensino-aprendizagem para determinados conteúdos e determinados objetos de aprendizagem. E aí ele vai tentar auxiliar, né? Então o DI ele vai auxiliar o professor nessa sequência didática, ele que vai daí passar, né, para o web designer, para o ilustrador, né, para o desenhista e assim por diante, informações para que efetivamente este material didático aqui se encontre numa sequência didática bem estruturado, bem elaborado, e permita, né, que os estudantes, ou a maioria dos estudantes, consiga realmente atingir os objetivos educacionais, e isso tudo vai se refletir nesse processo de avaliação final aqui, né? Ou seja, na formação final aqui, tá? E aí, né, todo esse processo, né, você tem lá a aprendizagem centrada no estudante, ou seja, todas as atividades vão exigir que o estudante trabalhe de maneira ativa naquele processo. Se você vai trabalhar de forma colaborativa, ou seja, fazendo com que os estudantes, né, façam um processo de interação muito frequente ali no ambiente virtual, então aí você está trabalhando com ambiente, com abordagem ou aprendizagem colaborativa, né, e assim por diante, tá? Então esses termos, né, basicamente, eles vão fazer parte, né, do processo de ensino-aprendizagem, como que você quer que aconteça essa interação do estudante com o material didático, com o estudante, com o ambiente e com o estudante com outros estudantes e professores. E aí, no caso, também tutores. Tá joia? Então, eu sei que é muita informação, né, ao mesmo tempo, termos muito técnicos, mas a princípio, né, eu estou falando de algo que vocês já vivenciam aí, pelo menos há mais de, deixa eu ver, 7, né? 1 ano já. 1 ano? Ah, mas não, veja que tudo isso eu posso trabalhar, né, com o ambiente presencial também. Tudo isso também deve acontecer no ambiente presencial, de uma certa forma. Não essa equipe multidisciplinar, nada disso. Eu estou falando das metodologias aqui, tá? Então, a metodologia centrada no aluno, colaborativa, essa parte aqui, ó, vocês já vivenciam, né, toda essa parte aqui desde que vocês entraram na escola, certo? Então, essa parte aqui, né, não é muito novo para vocês. Então, há mais de 10 anos, no mínimo, é muito mais, né? Estava aqui tentando fazer a conta. Então, são 9 anos no ensino fundamental, mais 3 dá 12. E aí, pelo menos mais 2 anos, então, há mais de quase 15 anos já, vocês já trabalham, né, com esses conceitos aqui. E no ambiente virtual, né, essas outras concepções aqui, se bem que a gente não apresenta tudo isso. Aqui acontece só a interação entre estudantes e professores, né? A secretaria tem, né? Mas tutor e gestor tem também. Só os tutores que efetivamente vocês não têm aqui no modelo que nós adotamos, né, de ensino online. O restante vocês têm tudo, né? Isso aqui também. E aí, pessoal, comentários aí, dúvidas? Tá tranquilo aqui? Nenhuma dúvida? Muito bem, então vamos lá. Professor, Oi.
Nós vamos ter que... ontem eu criei um usuário como estudante. Vai ter que criar usuário como professor, assim? Exatamente. Seria interessante para vocês treinarem, né? Uhum. A ideia do ambiente é que vocês ali vão simular toda essa dinâmica aqui que a gente está mostrando aqui. Entendi. Porque aí consegue visualizar as funções diferentes que cada um tem, né? Exatamente. Então, quando você loga, né, como um administrador, você tem uma visão geral, todas as opções vão estar disponíveis para você. Aí, quando você loga como um estudante, apenas algumas funções, as mínimas possíveis, vão estar disponíveis. Quando você loga como professor, basicamente, o que acontece? O ambiente ali vai preparar todas as funcionalidades que geralmente um professor precisa para, né, fazer tanto a elaboração de conteúdos, quanto efetivamente fazer, né, ou pelo menos conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Sim. Tá? Entendi. Então, legal sua dúvida, bacana, porque é exatamente isso que a gente espera de vocês, tá? Então, criar aí esses usuários, né? Vocês já sabem como criar esses usuários e, efetivamente, vocês então podem conduzir. Então, aqui, rapidamente, eu peguei um recorte aí de um vídeo mostrando, né, alguns aspectos sobre o processo de ensino-aprendizagem aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui neste vídeo. A EAD é uma modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica... Vocês estão conseguindo ouvir bem, pessoal? Eu só estava testando aqui o som. Sim, professor. Tá bom, obrigado. Vamos lá, então. A EAD é uma modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação. Os estudantes, os professores e os tutores desenvolvem as atividades a partir de lugares e tempos diferentes. Os cursos à distância são tão válidos quanto os cursos presenciais. Eles são planejados por instituições de ensino, que são responsáveis pelo planejamento do curso, pela produção do material didático, que tem formato diferenciado, pelo treinamento da equipe envolvida, pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas por todos os atores que participam do processo: professores, tutores, equipe de supervisão acadêmica e estudantes. Então, vocês viram até aqui, né? Ou seja, ele deu aí uma roupagem, né, sobre os cursos efetivamente, né? Os cursos EAD, vamos falar assim, as nuances principais e os atores, né, que nós já vimos em detalhe, tá? Então, vamos continuar aqui com, efetivamente, o que a EAD permite, e aí algumas indicações, até mesmo para vocês depois colocarem, né, como pontos positivos, como indicações para os seus estudantes, né, futuros estudantes aí, de como que eles devem se comportar, o que eles devem fazer, como que eles devem estudar, né? Algumas orientações interessantes que depois vocês podem utilizar essas informações, né? Seja em texto, vocês então produzindo um vídeo, produzindo uma animação e assim por diante, trabalhando com e indicando, né, para os seus estudantes esse tipo de informação, tá? Permite que os estudantes possam aprender a partir de qualquer área geográfica, o que traz facilidades para aqueles que têm dificuldade de se dirigir aos grandes centros para poder participar de cursos. Propicia economia com transporte e estadia, ao evitar ou reduzir a necessidade de deslocamentos para participar de cursos. Também otimiza o uso do tempo por estudantes, professores e tutores. Pode atender um grande número de estudantes, uma vez que a iniciativa esteja planejada e estruturada,
No contexto da EAD, é indiferente se o curso é oferecido para 100 ou para 1000 alunos. Entretanto, deverá ser mantida a proporção adequada de tutores, e a execução do curso deverá estar sob acompanhamento e avaliação constantes. Possibilidade de planejamento do uso do tempo por parte do aluno, para que ele estude no seu próprio ritmo, o que favorece os profissionais com diferentes jornadas de trabalho. Atenção! Quando dizemos que o aluno poderá traçar seu próprio cronograma de estudos, não estamos dizendo que o tempo é infinito para a realização das atividades dos módulos. Prazos sempre existirão e metas deverão ser cumpridas. Disponibiliza materiais didáticos diversificados, padronizados e de qualidade. A EAD também confere aos alunos maior autonomia para a aquisição contínua de novos conhecimentos, competências profissionais e pessoais, favorece a troca de experiências e promove a familiarização com outras tecnologias. Não haverá sala de aula. Você deverá identificar um local confortável, sem muitos barulhos ou fatores de distração, para que seja seu espaço físico para o estudo. Evite estudar e, ao mesmo tempo, usar telefone, e-mail, redes sociais ou qualquer outro recurso que possa tirar sua concentração no curso. Defina um horário para os estudos na sua rotina. Evite deixar acumular muitos materiais para estudar ou muitas atividades para fazer. O ideal é que todos os dias, ou pelo menos 5 vezes na semana, você tenha momentos para se dedicar ao curso. Pense em, no mínimo, 8 horas semanais para o estudo. Para estabelecer os dias e horários para estudar, considere os compromissos já assumidos e que você sabe que não poderá adiar. Reuniões, trabalhos, levar filhos à escola, etc. Faça intervalos durante o estudo. É importante estabelecer momentos de pausa a cada 60 ou 90 minutos de estudos ou quando você perceber que está divagando ou com dificuldade de fazer determinada atividade. Esteja disposto a interagir com seus colegas de curso, com os professores e com o tutor. A construção do conhecimento em EAD se dá em grande parte a partir das discussões que serão proporcionadas nos fóruns de discussão que serão nosso espaço de debate. Seja persistente. Dificilmente as pessoas conseguem fazer somente o que lhes interessa. Persistir não é teimar cegamente. É ter vontade e coragem de não ceder às primeiras dificuldades. Sem persistência, ninguém consegue chegar longe. O rio só atinge o mar, porque aprende a contornar os obstáculos. Muito bem. Além de uma mensagem, né, aí para vocês de otimismo, né, de persistência, fica também essas ideias, né, que vocês podem utilizar ao longo, né, do seu percurso aí, principalmente para motivar os estudantes. Bem, então aí, né, nós fizemos toda essa abordagem para mostrar para vocês, né, que é muito importante que vocês trabalhem com essas concepções, com esses elementos, com esses papéis, aí, né, na elaboração do seu conteúdo, entenda, né, efetivamente quem são, né, estes estudantes. Obrigado, Franciele. Muito obrigado. É isso mesmo. Muito obrigado. E aí, então, vocês, para todas essas informações, entendendo quem é seu público-alvo, etc., né, vocês vão precisar para justamente fazer o desenho da instrução, né? E aí, efetivamente, dadas as condições de instruções e os resultados desejados, né, trabalhar com as metodologias e o percurso, né, vamos falar assim, didático, que esse estudante vai seguir, tá bom? Muito bem, e aí, né, esse estabelecimento aqui, ou seja, tudo isso, né, vai servir para que você também estabeleça, né, essas interações, né, entre o tutor, né, e os estudantes, se você tiver este papel de mediador, tutor aqui, né, as interações que o tutor vai fazer com o professor, ou se você só tiver o professor, né, as interações dele com os estudantes. Ou se você não tiver um curso que tenha interação, isso pode existir, tá? Então, um curso, né,
que não haja interação, é 100% online, né? E se só, por exemplo, coloque lá um fórum de dúvidas, a interação vai acontecer pelo fórum de dúvidas, né? Por exemplo, né? Ou então pode acontecer também por meio, né, de uma live, né, que vocês façam aí mensalmente, semanalmente, sei lá, para tirar as dúvidas, né, que vai ser mais ou menos aquela ideia de um chat, né? Só que aí um chat ao vivo, tá bom? É isso aí. E no ambiente organizacional, a gente já falou, né? Todos esses papéis, eles a gente consegue então encontrar todas as correlações, né, no ambiente organizacional desses papéis bem rapidamente.